Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês este tema: pare de procurar culpados. A gente está na série, me permita introduzir brevemente aqui nosso formato. A gente sempre prega durante todo o mês um único tema, e o tema desse mês é aquele que está ali em cima, série Disruptivo, quebrando padrões destrutivos. O que nós temos refletido durante esse mês? Que embora nos convertamos, na maioria das vezes existe uma série de padrões de comportamento que insistem em permanecer na nossa vida. Muitas vezes por falta de conhecimento bíblico mesmo, outras vezes por ser um legado tão enraizado que a gente carrega com a gente, que a gente acaba perpetuando isso, e a gente precisa então ter consciência de alguns desses comportamentos para romper com eles, para que a gente possa viver uma vida abundante. Sempre que eu olho para a Bíblia, eu vejo uma promessa, mas sempre que eu olho para a igreja, nem sempre eu vejo essa promessa se cumprindo, o que para mim é motivo de tristeza. Porque se há uma promessa de vida abundante descrita em João 10:10, e essa vida abundante ela não está se estabelecendo, ela não tem se manifestado na vida de todos os cristãos, significa que tem algo errado com o cristianismo que a gente está vivendo, e nós precisamos urgentemente corrigi-lo. Então eu espero que o seu coração esteja aberto para aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Eu sei que não é um tema fácil para a maioria de nós, mas a gente não faz só o que é fácil, a gente faz o que é necessário, a gente trata do que é necessário, a gente lida com o que precisa lidar para que a gente possa estabelecer a vontade de Deus nas nossas vidas. Portanto, eu quero começar com um texto que está em Mateus 18, XIX. Eu quero começar com a promessa. Eu vou dar promessa e nós vamos começar a identificar quais são os grandes problemas que têm impedido de a gente viver a promessa. A gente vai falar isso tanto no presente quanto no passado. Quem achou diz amém. Mateus capítulo 18, verso 19. Diz assim: também digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, fala conosco, quebranta os nossos corações. Meu Deus, desfaz os sofismas, as resistências, enquanto a gente ouve a palavra, que os nossos corações eles se dilatem em quebrantamento. Uma outra postura incitada espiritualmente por Satanás vai ser aquela postura descrita em Timóteo 3, que ao ouvir a verdade é como ter coceiras nos ouvidos, causa incômodo. Que isso não aconteça enquanto a gente medita na palavra. Que o nosso coração ele se incline em humildade para receber do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu decidi começar pela promessa. Talvez vocês ainda não estão entendendo, e está tudo bem. Nós vamos refletir juntos sobre isso. O texto que eu acabei de ler, ele é uma promessa de que onde houver 2 ou 3 no nome do Senhor, ali estaria, e que se nós concordássemos entre nós sobre qualquer tema, isso não seria feito o Senhor faria por nós. Só que quando a gente olha para a prática cristã, a gente não vê isso acontecendo, pelo menos não com a frequência que deveria acontecer. Não estou dizendo que não está havendo a ação de Deus, mas ela está muito aquém daquilo que Deus gostaria que fosse. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas eu tenho.
Não é raro a gente ver que, embora hajam as reuniões de oração e as pessoas buscando, às vezes até em comum alguma coisa, às vezes essas coisas não nos são concedidas. É verdade que existe uma série de coisas que nós poderíamos pensar a esse respeito, até sobre se está alinhado, se o pedido está alinhado com a vontade de Deus, se Deus está tratando outras coisas, mas tem uma coisa em específico nesse texto, aliás, em seu contexto, que me chama a atenção. Sei se vocês já perceberam, o contexto desta promessa é que se algum irmão se sente ofendido com outro irmão, que ele procure meios para se resolver, para que então, ao orarem, as coisas aconteçam de forma espiritual. O contexto da promessa não é simplesmente gente reunida, é gente que se ama reunida. São pessoas que se perdoam reunidas. Não basta aglomerar gente debaixo de algum lugar ou com um propósito dito espiritual, e isso por si só é capaz de gerar e produzir efeitos espirituais. Não é. É preciso haver alinhamento de coração, perdão das ofensas. Quando você lê a partir do verso 15, se um irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou outros dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Digo a verdade. Aí entra o contexto, olha só. Digo a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. A autoridade da igreja, aqui ele está falando especificamente da autoridade da igreja diante de um cenário desse. Aí depois ele vai dizer: também digo que se 2 concordarem na terra sobre qualquer assunto que pedirem, isto será feito ao meu Pai. Uma igreja que está caminhando em concordância, não é uma igreja sem conflitos, e aqui está muito claro isso. E por que eu trago essa reflexão? Porque o Espírito Santo me diz o seguinte: o cristianismo ele é vivenciado em 2 direções. Ele é vivenciado nesta direção, mas ele também é vivenciado nesta direção. Ele é tanto na vertical quanto na horizontal. Portanto, a maneira de nós vivermos a maioria dos princípios bíblicos descritos na palavra, eu vivo em relacionamento, eu vivo com os outros, eu vivo com as pessoas. Porque se fosse possível, então, viver uma espiritualidade sozinho, a gente se trancava num mosteiro e a gente então virava monge. Aí ficaria mais fácil, talvez. Mas não é essa a realidade que o Senhor espera de nós. Ele espera que a gente amadureça, para que a gente possa viver uma vida de relacionamentos que, embora hajam conflitos, a gente tenha maturidade suficiente, seja capaz de resolver esses conflitos, para estabelecer então a vontade de Deus, a atmosfera onde Deus habita. A atmosfera onde Ele age é aquela atmosfera onde os conflitos estão resolvidos. E qual tem sido o maior inimigo para isso? A mania de os outros sempre serem os culpados. A gente está sempre culpando os outros de tudo. E sabe por que é difícil tratar desse assunto? É porque a maioria de nós, se não todos nós, e eu vou mostrar isso à luz da palavra, nós temos a tendência de que quando feridos, quando machucados e ofendidos, é como se isso fosse uma autorização para eu agir e fazer as coisas do jeito que eu acho que deve ser. E por que é difícil convencer alguém do oposto? É porque a ofensa é real. Normalmente, quando você age de maneira errada, por causa da ofensa de terceiros, você se sente na razão, porque afinal você foi ofendido. E essa é a grande dificuldade de entender o princípio bíblico da responsabilidade. Porque o princípio bíblico da responsabilidade diz o seguinte: tão importante quanto você identificar as feridas que te causaram, é você identificar os erros que você comete por conta das feridas que te causaram. Porque esses erros, eles são tão prejudiciais quanto a própria ferida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A maioria de nós não pensa assim.
Porque uma vez que toca nas nossas emoções, pronto, a gente esquece que existe Deus. A gente esquece que a gente tem que prestar conta a um Deus. A gente esquece que a gente serve a um Deus. E que não é, as ofensas alheias, elas não são um passe livre para que eu me comporte de qualquer maneira ou faça as coisas do meu jeito. Não são. As ofensas dos outros podem até explicar uma reação que você teve pontual num determinado momento, mas não santifica o comportamento. Não torna ele santo. A explicação, o fato eu fiz isso porque fizeram isso comigo. Ok, isso explica, mas isso não tornou o comportamento santo por si só. Ele continua sendo pecado. A gente entendeu porque aconteceu, mas ele continua precisando de arrependimento. Quando estou entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Portanto, eu quero meditar com você sobre esta realidade, sobre essa verdade central dessa tendência humana. E a gente vai ver aqui, luz da Bíblia, que logo após o pecado, esse é o primeiro comportamento que surge no homem: culpar os outros. Vamos lá para Gênesis, capítulo 3, verso 12 e 13. Vamos ler juntos aqui para todo mundo ficar na mesma tradução. O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Qual o primeiro comportamento que surge logo após a queda? A terceirização da responsabilidade. Eu tenho uma palavra que a gente usa para isso, mas ela sempre soa muito dura para quem acaba. Por isso que eu até decidi, eu falei, acho que eu não vou mais usar essa palavra. Eu sei que ela é difícil, que é vitimismo. Essa palavra ela é altamente ofensiva quando a pessoa tem o comportamento de terceirizar a responsabilidade e alguém a usa para definir o comportamento do outro. Isso eu sei que dói. Realmente dói, é uma palavra difícil de se lidar. Porém, é a mesma coisa. É quando a gente assume, quando a gente fala de vitimismo, nós não estamos dizendo que alguém nunca foi vítima. Nós estamos dizendo que a pessoa que foi vítima, ela vestiu a roupa de vítima para o resto da vida. Agora ela é vítima para sempre. Existe uma diferença entre eu reconhecer que eu fui vítima em algum momento da minha história, da minha vida, e eu achar que eu sou vítima de tudo em todas as circunstâncias da minha vida. Existe uma diferença enorme entre uma coisa e outra. É justo a gente reconhecer as ofensas, as injustiças, as traições, as mentiras, as calúnias. É justo, afinal de contas, até para que a gente possa lidar de uma maneira bíblica e correta, é importante que eu possa entender qual é a responsabilidade do outro e qual é a minha. Agora, assumir que a partir dali eu serei sempre vítima, isso é um grande problema. E é isso que nós precisamos começar a combater. Porque depois de pecar, a nossa tendência não é apenas esconder o pecado, mas é construir uma explicação do porquê eu fiz aquilo. Eu só fiz isso por causa do fulano. Eu só agi assim por causa do Beltrano. Não, eu faço as coisas por causa... Ok. Eu volto a dizer, pode até ter verdade. E a grande dificuldade, eu reitero, a grande dificuldade de entender esse princípio à luz da Bíblia é porque é fato. Às vezes a pessoa realmente ela agiu de forma impulsiva a uma ofensa, de forma impulsiva a uma traição, de forma impulsiva a uma injustiça. E isso é real. O problema é que quando a gente diz assim, a nossa mente está fadada pela queda a construir a argumentação para fugir da responsabilidade. Se não fosse o fulano, eu não agiria assim. Não, mas espera aí, à luz da Bíblia, nós vamos ver isso. Davi foi perseguido por Saul, mas não reagiu. Nós podemos pegar o próprio Jesus, que foi crucificado injustamente e não reagiu. Nós temos na Bíblia uma série de exemplos de homens que José foi traído pelos irmãos. Quando encontra com os irmãos, ele é capaz de reconhecer a responsabilidade dos outros, mas também separar a sua decisão. Vocês intentaram mal contra mim, isso para mim ficou muito claro. Eu estou parafraseando José, lá em Gênesis 50. Ficou muito claro, para mim está claro que vocês
planejaram mal para mim, mas para mim também ficou claro no processo que Deus tinha outros planos para mim. A capacidade de fazer isso reflete maturidade e um forte relacionamento com Deus. Significa dizer então que o oposto também é verdade, que a minha incapacidade de fazer isso indica uma relação frágil e distante com Deus, imatura até. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é necessário. A gente precisa começar a encarar isso de frente, cada um de nós aqui. Eu não sei o mal que te fizeram. Talvez você chegou aqui hoje, inclusive, mal por alguma coisa que te fizeram, por alguma ofensa, por alguma injustiça, por alguma traição, por alguma dor que te causaram. E ela é legítima. Eu não estou desvalidando sua dor de forma alguma. Mas o que você vai fazer a partir do momento que essa dor ela está aí em você é de responsabilidade inteiramente sua, de mais ninguém. E nós vamos construir isso à medida que nós vamos. Então, pegar as circunstâncias e transformar em justificativa para as nossas escolhas não é algo que a Bíblia sustenta. Não é algo que você vai ver em lugar nenhum das Escrituras. Em lugar nenhum. Então, se nós somos igreja, se nós somos o povo de Deus, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos partir dessa premissa e assumir essa verdade. Não importa o que fizeram comigo, as escolhas que eu faço após essa ofensa, elas ainda são de minha responsabilidade. Nós precisamos assumir isso para que nós possamos ser capazes de viver a palavra. Se alguém lhe ferir a face, oferece-lhe a outra. Se alguém te tomar a túnica, te chamar para andar uma, vai duas. Esta verdade bíblica, ela está norteada deste princípio de que assim, se alguém está impondo algo ruim a mim, eu não sou obrigado a responder de forma má. Não retribua o mal com mal, antes retribua o mal com bem. Está lá em Romanos. Essa é nossa responsabilidade como povo de Deus. Olha o que diz Provérbios 19:3. Peraí, antes de coloca aí. Deixa aí que eu vou explicar aqui. Quando Adão peca, ele não só culpa Eva, como nas entrelinhas ele também culpa Deus. Isso também é comum. Foi a mulher que tu me destes. Nas entrelinhas, assim, Deus é culpado, Eva é culpada, mas Adão não é culpado. Ninguém nessa história disse assim, eu comi. O pecado entrou no mundo e aí o ser humano foi incapaz de reconhecer o seu erro. Colocou a culpa até em quem é perfeito. Para você ter ideia do tamanho da distorção que o pecado causa na nossa percepção do mundo e da vida. Aí, Provérbios, Salomão, o homem mais sábio do mundo que pisou nessa terra, ele disse uma coisa muito interessante. É a insensatez do homem que distorce o seu caminho, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Quem faz a bobagem somos nós. Vou parafrasear na minha linguagem de hoje. Quem faz a besteira somos nós. No final, quem é o culpado é Deus. É nossa tendência. A gente não reflete, a gente não para pensar. O homem toma suas decisões, sofre com as consequências, e no final a culpa é de Deus e pergunta assim, por que Deus está permitindo que isso aconteça na minha vida? Por um motivo muito simples, lei da semeadura. A gente só colhe o que planta. Por isso que aprender a ser responsável com as suas escolhas é importante. É por isso que saber escolher, mesmo depois que dói, mesmo depois que machuca, mesmo depois que fere, é extremamente importante, porque isso, primeiro, forja o caráter de Cristo em nós. Nada forma mais o caráter de Cristo em nós do que dar uma resposta adequada em meio à dor. Fazer a vontade de Deus quando as nossas emoções elas apontam para outra direção. Nada forja mais o nosso caráter. Quando a gente lê o livro de Hebreus, diz que quando a gente amadurece é quando a gente pega os princípios da Bíblia e a gente exercita. Nada é mais oportuno para exercitar a maturidade espiritual do que tá doendo, mas o que diz as Escrituras, eu vou fazer. Nada é mais poderoso para forjar um caráter em nós do que isso. Só que a maioria de nós, e aí eu faço menção da primeira mensagem que eu preguei nessa série. É nessa hora
Quem lembra a primeira? Deixa só ver, vamos ver. Qual foi o primeiro tema que eu preguei sobre essa série? Quem lembra? Vou dar um minutinho aí. Vou pagar um bolo, uma fatia de bolo para quem souber no final. Ainda tem bolo aí? Ó, vou pagar uma fatia de bolo quem souber responder. Pode falar, tá anotado aí, né? Mas pode falar, se tiver anotado é muito bom. Esse é o tema da série, mas teve a primeira mensagem. Como é? A verdade não começa em mim. O que nós tratamos nessa mensagem? Da nossa tendência. A gente está no tempo da pós-verdade. O que é a pós-verdade? O que eu sinto é verdade. Se eu sinto, logo é verdade. Tem uma frase do Descartes, né? Penso, logo existo. A frase dessa geração é: sinto, logo existe. Não é a maior de todas as mentiras. E aqui é que entra a questão. Quando alguma coisa nos fere, a gente vai determinar quem é o nosso Senhor. Se minhas emoções ou se a palavra de Deus continua tendo autoridade na minha vida. Isso separa, eu vou colocar nesses termos, isso separa homens de meninos, mulheres de meninas. Pessoas maduras, forjadas em seu caráter cristão, por meio das adversidades que a vida nos impõe, que é inerente a qualquer um, seja crente, não seja crente, não tem distinção. O sol nasce para todos, diz a Bíblia. A diferença é como nós, cristãos, lidamos com essas circunstâncias. Muitas vezes acabamos por não nos diferenciar daqueles que não conhecem Jesus, fazendo exatamente a mesma coisa que eles fazem. Portanto, pense comigo, nós precisamos olhar para Jesus e dizer: Deus, eu vou continuar te obedecendo. Nós não podemos deixar que as dores da nossa vida, elas tomem o controle da nossa vida, porque essas dores, elas podem até explicar as nossas reações, como eu disse anteriormente, mas ela não justifica nossas escolhas. Tiago capítulo 1, verso 14, coloca aí na tela, por favor. Eu vou só ler a parte que já é suficiente para o entendimento. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Ponto. Acabou o argumento aqui. Cada um é tentado pelo quê? Por Satanás. Cada um é tentado a reagir por causa do erro do outro. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Significa dizer que as circunstâncias externas, elas só colocam para fora o que está dentro da gente. Só isso. E por isso que é bom admitir: eu não era tão bom. Quando me feriram, quando pisaram no meu calcanhar, eu descobri quem eu sou. Você só descobre quem você é, irmão, quando pisam no teu calcanhar, quando te ofendem. É muito fácil ser o cristão que responde, que é espiritual, quando ninguém pisa no teu calcanhar, quando ninguém te fere, quando ninguém te ofende. É relativamente fácil, concordemos. Agora, deixa alguém te ofender, aí você vai colocar para fora toda a sua realidade. Porque as circunstâncias externas, elas não produzem nossas reações internas, elas só externam. E é importante que isso fique muito claro, porque é nesse momento a gente não quer se ver como pessoas ruins. Para mim, pessoalmente, eu já desisti disso há muito tempo. Eu sou péssimo, irmãos. Eu sou péssimo. Sem Jesus, eu não presto para absolutamente nada. Eu sou orgulhoso, eu sou arrogante, eu sou avarento, eu sou tudo de ruim. Tudo de ruim. Se tem alguma bondade em mim, essa bondade é Cristo. Por isso que eu não posso me afastar dele por nem um segundo. Porque é ele quem mata esse velho homem. É o Espírito atuando em mim que mata esse velho homem. Mas a gente ainda cria a fantasia de que nós somos boas pessoas. Aceita de uma vez por todas: você não é bom não. Você não é bom, eu não sou bom, ninguém aqui é bom. Bom é Deus. Enquanto você nutre uma visão errada de si mesmo, fica mais difícil você admitir quando você erra. Tem uma historinha, eu não vou saber contar ela, mas de algum homem de Deus que falaram dele: estão falando isso de você. E ele disse assim: e é tudo verdade, isso é só o começo, ainda tem mais coisas.
Ele não tem necessidade de se defender. Eu não estou dizendo de alguém que simplesmente aceita o pecado, o comportamento do pecado de uma maneira passiva e não quer se arrepender. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da capacidade de um homem de entender os seus próprios erros, não ter necessidade de se defender e a capacidade de se arrepender deles ao mesmo tempo. Porque entende que a nossa força vem da graça de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, você pode explicar os seus medos, as suas inseguranças, os seus mecanismos de defesa, as suas dificuldades de confiar, os seus padrões emocionais. Você pode explicar tudo isso. Você consegue explicar tudo isso com o que fizeram, mas você não consegue santificar nenhuma das reações que você teve após com as explicações. E o que Deus quer de você? Que você seja santo. Alguém te feriu, alguém te machucou, alguém te traiu e você reagiu na mesma moeda. Você pagou o mal com o mal. E aí você ainda orgulhosamente bate no peito e diz: comigo é assim. Bateu, levou. Comigo é assim. Mas ao mesmo tempo você se diz cristão. Preste bem atenção. Como é que você acha que Deus está julgando isso? Você acha que Deus está lá do céu e diz: isso aí, meu filho, você é crente, mas isso não é besta não? Você acha que Deus está dizendo isso para você? É? Ele está olhando assim: não era o que eu esperava de você. Eu esperava outra reação. Eu esperava que você lidasse de uma maneira diferente com isso. Porque o Senhor, Ele espera que a gente possa dar uma resposta parecida com a dele. Qual é o propósito do Evangelho? Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, que nós alcancemos a estatura do varão perfeito. Ele nos chamou para sermos pequenos cristos nessa terra, revelar o caráter dele. E se tem um caráter de Cristo que se evidencia dentre todos os outros, é a sua mansidão. Sua mansidão, a capacidade de não reagir. Então, a grande questão a pergunta não é o que fizeram com você, mas o que eu estou fazendo com isso agora? Marcos capítulo 7, versos 20 e 23 diz o seguinte. Coloca aí pra gente. Marcos 7, versos 20 a 23. E continuou: o que sai do homem é o que contamina o homem. Pois do coração dos homens saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, inveja, calúnia, arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. E as circunstâncias externas têm o poder de fazer o quê? Só de trazer para fora o que está dentro. Ou a gente deixa Cristo mudar o nosso interior, ou todas as vezes que formos instigados externamente, o que está dentro vai vir para fora. E se você não gosta do que está dentro e está vindo para fora, está a hora de você deixar Deus limpar, Deus fazer a obra, dizer: Deus, faz em mim, vai doer, mas faz em mim, me transforma. Eu quero ser um homem diferente, uma mulher diferente. Eu não quero mais ser essa pessoa que reage segundo a carne. Eu quero ser alguém que reage segundo o Espírito. Uma hora a gente tem que se propor a isso, se queremos agradar a Deus. Temos que nos propor a isso, temos que permitir que o Senhor faça isso em nós. Então, quando eu olho para as Escrituras, é importante que eu diga isso. A palavra de Deus, ela reconhece que as circunstâncias externas, elas influenciam, mas a Bíblia sempre mantém a responsabilidade pessoal. Existe influência. Parou aí. Tem que ter o fundo musical, senão não funciona. No texto que nós lemos, cada um é tentado pelo próprio mau desejo, fica claro que Tiago deixa claro a origem dos nossos impulsos pecaminosos, é interna. Essa origem, ela vem de dentro de nós, ela não é externa. Agora, no capítulo, inclusive, Tiago 4,7, coloca Tiago 4,7 aí, que é bem interessante a gente meditar nesse texto. Existe tentações externas, elas existem.
Eu não estou nem negando, em momento nenhum aqui eu neguei que essas circunstâncias externas elas existem. Mas sobre elas, o que diz a Bíblia? Cadê Tiago, gente? Portanto, submetam-se a Deus. Resistam às circunstâncias externas. Pode ser o diabo. E aí o diabo pode estar usando o irmão, o marido, o filho. Não importa quem o diabo está usando para tentar tirar a tua paz. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O que a Bíblia diz então sobre as circunstâncias externas? Que nós temos condições de resistir, desde que nos submetamos a Deus. E talvez aqui seja o problema, né? Quando o nosso orgulho é ferido, a nossa submissão ela deixa de ser a Deus e nós nos submetemos às nossas emoções e ao nosso ego. E aí Deus perdeu o senhorio na nossa vida e não há o que fazer. Em 1 Pedro, coloca aí no verso 8 e 9, mais uma vez, Pedro vai reconhecer a existência de um inimigo espiritual que tenta nos influenciar, mas mais uma vez, estejam alertas e vigiem, o diabo, adversário de vocês, ronda como um leão rugindo e procurando alguém que possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Qual a indicação bíblica diante das situações externas que nos rondam? Resista, não ceda. Afinal de contas, é o que se espera de nós. É que a gente trave uma luta contra essas circunstâncias que tentam nos influenciar para andarmos fora da vontade de Deus. O fato de existir essas circunstâncias externas, de um inimigo que cria situações externas para tentar nos atingir, não elimina o fato de que no final a responsabilidade de resistir é minha. Dizer não. Em Gênesis, a palavra de Deus diz, Gênesis 4, o pecado está à porta, cumpre a ti dominá-lo. Tá aí. Ele falou isso para quem? Para Caim, que estava com ódio do irmão dele. Cadê Caim? Por acaso eu sou tutor do meu irmão? É tutor do seu irmão. E aí Deus diz, olha, o pecado está na tua porta, a ira está no teu coração, cumpre a ti dominá-la. A vingança está no teu coração, cumpre a ti dominá-la. O desejo de justiça humana está no teu coração, cumpre a ti dominá-la. Cumpre a mim, a você dominar. Isso é cristianismo. Caso alguém ainda não tinha ouvido, eu quero lhe dizer, isso é cristianismo. É morrer. Afinal de contas, qual é o convite de Jesus? Vinde após mim. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não tem outro caminho. Não, diferente do que a gente imaginou e do que se vem muitas vezes sendo difundido de alguns púlpitos, que é a ideia de que existe algum tipo de cristão classe B. Não, esse irmão é o irmão carnal. Não existe o tipo de irmão carnal. Paulo, quando falou para a igreja carnal, disse, eu não posso falar para vocês como espirituais porque vocês são carnais. Ou seja, carnal não lida com espiritualidade. Ponto. Se ele não lida com espiritualidade, ele não é cristão. Acabou. Ele é religioso. Ele é um simpatizante. Mas, porque se a gente criar uma categoria B de cristão, a gente está dizendo que existe uma categoria B de pessoas que vão para o céu. Mas não existe. Inclusive, quando a gente lê Lucas capítulo 14 sobre o preço do discipulado, lá está escrito o seguinte, que aquele que não nega a si mesmo, que não ama, que ama mais as coisas desse mundo, pai, mãe, irmã, do que a Cristo, a frase é, não pode ser meu discípulo. Isso aqui é absoluto, é categórico, não cabe interpretação. Não dá para a gente pensar numa outra maneira de pegar uma frase absoluta e reinterpretar ela ao nosso bel prazer. Não dá. Não existe. Por isso que eu estou convidando você a esta reflexão. Romanos capítulo 14, verso 12, que eu citei agora há pouco. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmos a Deus. Aquele que te ofendeu e te feriu, ele vai prestar conta a Deus pela ofensa que te causou e pela ferida que te causou. Você ainda é capaz de crer nisso? Ou você precisa de uma justiça própria
de uma vingança, para que você possa se sentir bem e em paz. O que é curioso é que o povo de Deus não se sente mais em paz com a justiça de Deus, não se sente mais satisfeito com a justiça de Deus, não se dá por satisfeito, por pleno, mesmo sabendo que que a palavra de Deus diz assim, ó: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A gente não descansa mais com esse tipo de palavra, irmãos. O que está acontecendo com a gente? A gente não é capaz de olhar para a ofensa e dizer: cara, tem alguém por mim, vou botar minha cabeça no travesseiro e descansar tranquilo. Perde noite de sono, fica torcendo para o mal do outro, fica, sabe, cultivando problema. Meu Deus, o que está acontecendo? A gente está perdendo a fé na palavra de Deus. Esse relacionamento já está distante. Isso é só uma evidência do quão distante estamos do Senhor. Só pode. Então nós precisamos repensar. O Senhor, eu queria só finalizar. Só que presta bem atenção. Eu estou falando de finalizar, não estou dizendo que está chegando ao fim, estou dizendo que esse é o último tópico. Só que o último tópico foi dividido em 6 subtópicos, para você não criar expectativas, falsas expectativas. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar fazer isso em 10 minutos. Quais os prejuízos? Eu vou fazer isso de forma rápida. Eu acho que vocês já entenderam. Eu sinto no meu espírito que o Senhor já entregou a mensagem, que você já entendeu o que o Senhor quer de você. Mas eu queria citar os prejuízos do vitimismo, de assumir essa postura. O primeiro é que quem anda com essa postura de responsabilizar os outros, de terceirizar a responsabilidade, dificilmente confessa seus pecados. Então o vitimismo, ele impede a confissão. Em Provérbios, no capítulo 28, 13, diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera. Só que quando a gente pensa em pecado, a gente sempre pensa em pecados morais, né? A gente pensa: eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não me drogo, eu não me prostituo. Mas, maravilha por isso, glória a Deus, tá? Só que existem outros pecados de origem interna que são tão pecados quanto esses. O desejo de vingança, a raiva, o ódio. A Bíblia diz, por exemplo, que quem odeia o seu irmão é assassino. Você sabia disso? Já leu lá em João, na epístola de João? E tem gente odiando tranquilamente na igreja, assustadoramente tranquilamente na igreja. Eu odeio e eu odio mesmo. Eu estou rindo, mas a coisa é séria. É impressionante a dessensibilização que alguns cristãos sofrem diante do seu ego. Ficam completamente insensíveis à vontade de Deus. Completamente. É assustador. Para mim é assustador. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que eu sou perfeito, não. Mas, cara, tem uma coisa assim: quando Deus me mostra o meu pecado, eu corro logo em arrependimento. Por quê? Primeiro, que eu não quero desagradar a Deus. Segundo, também não quero ir para o inferno. Então, o problema não é só pecar, é a insistência com que a gente sustenta o pecado. É como se ele fosse algo aceitável. E isso é assustador. A Bíblia, no texto que eu acabara de ler para vocês, ela diz que quem confessa tem como resultado final o abandono. Significa dizer que se eu sou incapaz de verbalizar eu estou errado, dificilmente eu abandono o comportamento. Só vai começar um processo de arrependimento genuíno quem é capaz de verbalizar. A primeira coisa que acontece num processo de arrependimento é a verbalização do pecado e do erro. Eu não estou dizendo que a confissão é a única parte do processo de arrependimento, mas é a primeira e indispensável. Se eu não sou capaz de olhar assim para tudo que fizeram contra mim e fazer a separação, inclusive eu desafio você a fazer isso aqui hoje. Pega todas as ofensas que te causaram, fecha os olhos e faz uma separação assim, ó. Tá, essa aqui é ofensa. Me trataram dessa forma, me trataram desse jeito, e isso aqui, ó, realmente doeu, é legítimo doer. Senhor, isso aqui doeu, e Deus não vai discordar de você nesse sentido. Mas depois disso,
pensa, e o que eu fiz depois que eu fiz isso? Ah, eu nem orei, eu desejei o mal, eu fechei minha cara, eu não quis mais falar, eu fiz coisas contra a pessoa. Peraí. Então a partir dessa outra parte, você começa o que você tiver a lista, você faz, isso aqui agrada a Deus, isso aqui não agrada a Deus. Vê o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus nas decisões que você tomou, porque elas são de responsabilidade só sua. Eu tô propondo isso porque é o que eu faço, tá? Eu faço isso, eu aplico isso na minha vida. Alguém me machuca, alguém me fere, me trai, aí eu paro e penso, Senhor, como eu vou reagir? Eu reajo mal às vezes às coisas. Só que eu não vou justificar depois, eu vou lá na presença de Deus e dizer, Senhor, eu poderia ter sido mais cristão nessa reação. Eu falhei, me perdoa. Não importa o quanto doeu a ofensa. Para mim importa é que eu desagradei a Jesus. Eu não posso perder Jesus de vista. Eu não posso perder o meu amor por Ele, minha paixão por Ele, meu desejo de agradá-lo em momento nenhum, só porque meu ego foi ferido. Eu preciso continuar amando mesmo com o ego ferido, e acreditar que Ele é aquele que faz justiça, que Ele é poderoso. Então eu não fico só pensando o que fizeram comigo, mas eu também penso, eu pequei no processo? Eu reagi de forma inadequada? Já teve várias vezes que alguém fez alguma coisa que me ofendeu, eu reagi mal. Primeira coisa que eu faço, eu não gosto de ficar me justificando essas coisas porque parece estranho, mas eu lembro de uma última vez que eu tive uma reação muito ruim. Primeira coisa que eu fiz, a minha esposa disse assim, você reagiu muito mal, meu bem. Eu falei, reagi mal, né, irmão? Peguei meu telefone, irmão, estou ligando para pedir perdão porque eu reagi muito mal. Você me perdoa? Perdoa. Aí às vezes ainda tem gente que quando vai liberar perdão ainda gosta de espizinhar, né? O senhor é pastor, né? O senhor deveria agir melhor. É verdade, irmão, você está certo. Está machucando ainda mais o ego. O senhor não deveria agir assim, né? Não deveria não, irmão. Vai humilhando aí. É duro. Não é fácil não. Mas eu creio que Jesus, Ele é justo nesse processo. Se afirmarmos, lá em 1 João capítulo 1, do verso 8 ao 9, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E esse é o grande erro que a gente precisa evitar, de achar que assim, errado é os outros, eu jamais, eu não. Pior engano é quando você engana a si mesmo, tá? É quando você tem a sensação de que você que tá tudo bem, você nunca confessa nada, você nunca confessa seus pecados e você acha que você está muito bem. Esse é um problema. Ponto 2, a respeito, vou adiantar agora. Prometo. O vitimismo, ele bloqueia o arrependimento. Confissão, arrependimento, o processo onde eu mudo de direção. A palavra arrependimento ela é metanoia, mudança de mente. Então eu estou pensando de um jeito, de repente eu recebo uma iluminação do Espírito e a minha mente ela muda de direção. Metanoia. Agora ela passa a pensar de uma outra maneira. Então eu verbalizo, isso tem um efeito na maneira como eu encaro a situação, e só no final é que o meu comportamento muda. Isso é um processo em cadeia. Só depois. Quando tem gente querendo mudar o comportamento sem ter sido afetado do seu entendimento das coisas, isso é adestramento. Quando você tenta mudar o seu comportamento sem deixar que Deus te convença do seu erro e sem que você verbalize isso, você está simplesmente adestrando o seu comportamento. Aí diz assim, não faz isso não dá certo. Dá até certo por um tempo, mas depois você volta para o mesmo lugar. Deus não quer que a gente adestre nossos comportamentos. Ele quer que a gente seja transformado de dentro para fora. Então, quando a gente se arrepende, a gente para de esperar que os outros mudem para a gente mudar. Então a gente simplesmente decide fazer a vontade de Deus. Se os outros vão mudar ou não, não importa. O que importa é que eu sei o que eu quero para a minha vida e vou fazer a escolha correta. Nunca, jamais deixe que os outros condicionem sua mudança. Terceira coisa, quem costuma terceirizar a responsabilidade é muito resistente à correção. Não se deixa corrigir. Provérbios 12:1 diz que quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Então, se o problema é os outros, por que eu estou sendo repreendido, né? A gente não gosta. Então, e aqui, essa pessoa ela está fadada a não crescer. Ela tem dificuldade em crescer porque ela sempre encara o problema como sendo nos outros. Então,
Quarto ponto, o vitimismo ele produz cegueira sobre você mesmo. Mateus capítulo 7, do 3 ao 5, fala sobre a nossa capacidade de enxergar a trave, o cisco no olho do irmão, sem perceber a trave do nosso. Significa dizer, e isso é cegueira espiritual, porque ninguém faz isso intencionalmente. Ninguém acorda pensando assim, hoje eu vou ver os erros dos outros e ignorar os meus. Não, é cegueira mesmo. Você consegue perceber os mínimos erros nos outros, mas você realmente está cego para os seus. Então isso muitas vezes é resultado de ficar sempre achando que os outros têm problema, mas eu não. No Salmo 139, no verso 23 e 24, coloque esse texto aí porque a gente vai finalizar com ele. A gente precisa sair de uma postura de eu não erro para uma postura mais humilde, onde é sonda-me, ó Deus. É o convite que eu faço para você hoje. Você é capaz de deixar Deus sondar o teu coração? De dizer como Davi disse, sonda-me, ó Deus. Desculpa, eu preciso ler isso aqui. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece minhas inquietações. Quem disse isso? Davi, o grande Davi. E esse homem é um grande exemplo de alguém que não age segundo o vitimismo e não responsabiliza as pessoas. Caso você não conheça a história de Davi, coloca 1 Samuel capítulo 24, do verso 1 ao 6. Eu imagino que todo mundo conhece a história de Davi. Sabe que Davi foi perseguido de maneira violenta por Saul por anos. Quando em 1 Samuel, no capítulo 24, acontece um episódio extraordinário que mostra como é que é o caráter de um homem de Deus. Depois de ser muito perseguido por Saul, olha o que acontece. Quando Saul voltou da luta contra os filisteus, disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados, olha aqui, Saul perseguindo Davi, de todo Israel, e partiu à procura de Davi e dos seus homens perto dos rochedos das cabras monteses. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Como ali havia uma caverna, Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Então os soldados disseram para Davi: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Espiritualizaram logo a coisa. Deus é fiel, tá vendo? Vai te entregar entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou a ponta do manto de Saul sem que esse percebesse. Com essas palavras, Davi conteve os soldados e não permitiu. Volta o versículo antes, verso 6. E disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Esse cara aqui é fora de série, meu irmão. O cara tá a vida toda perseguindo ele para matar ele. Quando ele tem a oportunidade, ele chama o cara do quê? Ungido do Senhor. Não vou fazer, porque o que ele faz comigo não me obriga a fazer o mesmo com ele. Isso é responsabilidade. Quantos de nós não teríamos a visão dos soldados? Deus entregou na minha mão, vou matar, é minha oportunidade. A maioria de nós pensaria assim. Só alguém que tem um relacionamento muito íntimo com o Espírito Santo é capaz de ter esse tipo de visão. Mas vamos lá, olha só. Não é só isso. Ele não só não mata Saul, ele se humilha diante de Saul. Veja isso. Com essas palavras, Davi conteve os soldados e não permitiu que o atacassem Saul. Este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se, prostrado, com o rosto em terra, e disse: por que o rei dá atenção ao que dizem, que eu pretendo fazer-te mal? Hoje o rei pode ver com os teus próprios olhos como o Senhor te entregou nas minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse: não erguerei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Verso 11: olha meu pai, olha para este pedaço do teu manto na minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende que não há nada nas minhas mãos que indique que eu seja culpado de fazer-te mal ou de me rebelar. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar a minha vida.
O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Caraca, eu acho que dispensa explicações isso aqui. E quem foi Davi, né? Como é que ele perpetuou o reino? Davi virou o padrão. Ele virou o padrão, porque todas as vezes que vieram reis depois de Davi, Deus dizia: este andou segundo o caminho de Davi. Quando o rei não andava, ele disse: este não andou segundo os caminhos de Davi. Ele virou padrão. E é o que Deus espera de nós hoje. Com a revelação de Cristo, com o Espírito Santo sobre nós, nós podemos fazer o que Davi fez. Então fique de pé em nome de Jesus nessa noite.